Olá, boa tarde, nono ano. Bem, nono ano, nessa tarde nós estamos reunidos para fazer a nossa revisão de religião, certo? Então foram 2 assuntos somente para vocês estudarem para o simulado. E hoje a gente vai fazer a revisão desses 2 assuntos. O primeiro foi Provérbios, o livro de Provérbios. E o segundo assunto é Apocalipse. Foram esses 2 conteúdos. No primeiro conteúdo, que é falando sobre provérbios, O que significa realmente provérbios? Então, a gente já estudou essa aula, hoje nós vamos só relembrar um pouquinho o que diz o assunto, referente ao mesmo. Então, provérbios nada mais é, do que ditado simples, concreto, tradicional, que expressa uma verdade baseada no senso comum ou na experiência, Então, provérbios são frequentemente metafóricos. Alguns desses provérbios existem em vários idiomas, porque as pessoas os emprestam de línguas e culturas semelhantes às delas, Por isso, o mesmo provérbio, que é um ditado popular, nós podemos ver, conhecer em várias línguas. Isso porque são semelhantes, culturas e línguas de cada povo. Então, eles se baseiam no senso comum de um determinado meio cultural, certo? E como exemplo, nós começamos com esse seguinte provérbio, que diz o seguinte: antes ele do que eu. É um provérbio muito conhecido, O que quer dizer esse provérbio? Onde várias pessoas entendem ele de uma forma diferente, Então, quando diz antes ele do que eu, a pessoa está dizendo o quê? Que ele se livrou, que ele não está nem aí para a situação, enfim. Então, esse livro, esses provérbios, eles são conhecidos como ditados populares. Mas se tratando de livro dos provérbios, nós vamos ver, biblicamente falando, que ele é um livro contido na Bíblia, nas Escrituras. Foi escrito por Salomão, um rei muito sábio, da época. E ele fala realmente através dos provérbios. Ele explica, melhor dizendo, através dos provérbios, da aula, daquilo que ele queria repassar realmente para o seu povo. Então, o que diz aí o texto? Começa com uma abertura também, no texto. Olha só, não faça ao outro o que você não deseja para si. Esse é bem interessante, Aquilo que nós não desejamos para nós, que nós não gostamos, não queremos, não devemos fazer realmente para os outros. Isso seria egoísmo, A gente querer para a gente somente o bem e desejar algo de ruim para o nosso próximo. Então, esse provérbio sintetiza a experiência de um povo sobre o relacionamento entre as pessoas. O primeiro provérbio, qual a gente leu na abertura do nosso texto, ele fala realmente do relacionamento entre as pessoas, que na verdade devem viver com harmonia, Cada um querendo o bem de uma forma geral, não só para si, mas para todo mundo, que todos estejam no mesmo patamar, que todos estejam bem. A função dos provérbios é reunir em poucas palavras o que o povo aprendeu pela experiência sobre o que se deve e o que não se deve fazer. Então era por meio deles, que Salomão explicava às pessoas, instruía, ensinava como que elas deveriam ser, o que elas deveriam fazer realmente. Por meio deles, continuando o texto, diz, por meio deles uma geração transmitia à outra que a vida lhe ensinou. A Bíblia no Antigo Testamento traz o livro dos provérbios, composto de aproximadamente 900 provérbios. Esse livro servia e serve de orientação moral para o povo de Deus. Então aqui vocês vão ver, como a gente já estudou na nossa aula, alguns provérbios selecionados
Nós temos alguns provérbios que falam, né, em determinados assuntos. Primeiro, lá no provérbio 10:2, o ódio provoca rixas, o amor cobre todas as ofensas. Ele fala para a gente, né, que com o amor somos capazes de suportar todas as coisas, seja lá qual for, né? Quem caminha com os sábios torna-se sábio, quem se junta aos insensatos torna-se mau. É aquele velho ditado, né? De andar com pessoas sábias e aprendê-la a cada dia. Ou não, ou se não, se tornará tolos, né? É o próximo, 15:1. Provérbios 15:1. Aplaca a ira, palavra mordaz atiça a cólera. Ou seja, quando ou em uma discussão, né? Onde muitas vezes as pessoas, quando, né, estão realmente em uma discussão, existe sempre alguém que esteja por perto para acalmar, para intervir, mas também existe aquelas outras pessoas que estão ali pelo fato também de atiçar, né, de querer ver realmente, como diz o próprio ditado, o círculo pega fogo, né? Mas que nós não deveremos realmente provocar a ira, nós devemos promover a paz. O próximo, a riqueza multiplica os amigos, mas o pobre é abandonado até pelo o amigo. Fala dos valores, os quais nós devemos dar, né, olhando direitinho cada situação. Às vezes somos ricos em bens materiais, somos pobres, né, olhando pelo outro lado, em relação a sentimento, em relação à amizade, a companheirismo, enfim. Então, são vários provérbios contidos nessa aula que não é tão grande, nesse texto que não é tão grande, para a gente refletir sobre realmente o que cada um deles querem nos repassar. Ok, meus amores? Então, bem interessante a gente observá-lo, porque realmente é uma vivência nossa de cada dia. Nós usamos muito nessa parte dos provérbios no nosso dia a dia. Então, agora lá em Apocalipse. O que quer dizer a palavra Apocalipse? Ele também é conhecido como revelação. Então, Apocalipse é revelação. Então, nesse livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Ele é chamado também livro das revelações. Apocalipse também é conhecido como Apocalipse de João. É um livro sagrado do cristianismo. Como todos nós conhecemos, é o último livro da Bíblia. Foi escrito por João num lugar chamado Ilha de Patmos, no mar Egeu. O que esse livro nos fala, gente? Nós observamos na nossa última aula, né? A gente debateu em sala, que realmente ele é um livro das revelações. Então, nesse livro contém promessas de Deus a ser cumprida com todo o seu povo, né? Com toda a humanidade. Então, vamos lá ler um pouquinho sobre ele. Então, o último livro da Bíblia chama-se Apocalipse. Essa palavra em grego quer dizer revelação. O Apocalipse condensa a mensagem que Deus revelou às 7 comunidades cristãs na Ásia, que estavam sendo brutalmente perseguidas pelo imperador romano. Era o fim do primeiro século da era cristã. Esse livro teve como objetivo reanimar aqueles cristãos que não estavam conseguindo concluir ou conciliar tantas atribulações com o encorajamento de Jesus. Então, ele é revelação e ele é promessa de vida, né? Promessa de dias melhores. Nesse exato momento, o parágrafo que a gente leu fala sobre sofrimento realmente, né? Da tribulação que aquele povo ali enfrentava por serem perseguidos, como a gente acabou de ler no texto, né? Eles eram perseguidos por serem cristãos pelo imperador, porque na verdade ele não aceitava, né? As pessoas professarem sua fé, cultuarem seu Deus. Então ele queria uma atenção voltada para si. E começa realmente a grande tribulação, que é a perseguição sobre o povo cristão na época. Então, nesse livro, como esperança de vida, de dias melhores, Deus faz essa promessa, né?
Então, Jesus faz essa promessa de que o povo que ali estão, um momento difícil que eles estão passando, eles serão recompensados se manterem firmes até o final, né? Então, não temas, eu venci o mundo. Essa passagem é em João 16:33. Jesus, ele encoraja, né, todos nós com essa passagem. Não temais, eu venci o mundo. Claro que nós não somos iguais, né? Não somos igual a Jesus. Mas essa palavra, ela é de encorajamento. Ela é de esperança, de força para os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, para as adversidades da vida que nós passamos no nosso dia a dia. Então, Deus mostra-lhes que a vitória do mal sobre o bem é temporária e que o mal logo será vencido. Lá em Apocalipse 16:16, isso é temporário, né? Ele fala que isso é temporário, que um dia vai chegar-se realmente o final, onde as pessoas vão passar a viver realmente em paz, né? Em uma vida harmônica. Continuando o texto. Violentas perseguições aos cristãos por parte de povos invasores ocasionaram o uso de símbolos e figuras de linguagem só compreensíveis para quem estava familiarizado com o Antigo Testamento. Por isso, para ler Apocalipse hoje, precisamos de explicações que costumam aparecer nos rodapés das páginas bíblicas. Isso eu até expliquei para vocês que para a gente entender realmente Apocalipse, nós temos que voltar lá atrás no Antigo Testamento e rever os acontecimentos, né, para poder ligar uma coisa com a outra. Às vezes não é fácil você fazer uma leitura e entender da primeira vez que leu, mas para isso nós temos a ajuda, né, que são as explicações que costumam ficar lá no rodapés de cada página da Bíblia. Então, isso é para facilitar o nosso entendimento sobre o conteúdo, ou seja, sobre o assunto que nós estamos lendo. Continuando o texto, a beleza literária. Além da mensagem de esperança que o livro nos transmite, precisamos observar a beleza literária. Frequentemente aparecem imagens fortes como estas. E as imagens fortes como estas, ele fala, né? Ele mostra que as imagens são realmente, como alguém já veio falar, né? Conheço, como ele mostra lá, peixes, são feras, são dragões, são leões. Então, através dessas imagens, ele mostra realmente o que ele quer transmitir, usando a beleza literária, de uma forma que as pessoas venham compreender melhor. Por exemplo, o leão, ele é conhecido biblicamente como a tribo de Judá, né? Que ele representa força, ele representa Jesus, na verdade, como mostra o texto. E assim são várias. Dragão, né? Então, vários desenhos ou várias imagens aparece no meio da leitura para você entender, te dando facilidade para que você venha entender através das mesmas. Continuando o texto. Ou como estás em que se dá confronto do reino de Deus com o reino do animal. O que ele mostra? Lá em cima, no segundo parágrafo do texto, ele diz: conheça a tua conduta, não és frio nem quente, és morno, por isso estou para te vomitar da minha boca. Ou como estás em que se dá o confronto do reino de Deus com o reino animal. Ele fala, na verdade, de uma certa forma, de que nós temos que ser realmente sim, sim, ou não, não. Nós não podemos ficar em meio termo, né? Não podemos ficar em cima do muro, como nós conhecemos essa palavra. Então, com Deus ou é quente ou não é, né? Então, não existe essa palavra do morno. Ou é quente ou frio de uma vez, né? Frio ou quente tem que ser totalmente uma coisa ou outra e não pode ser o meio termo. Ou seja, ele fala nas condições da qual cada um de nós exerce em relação ao nosso servir, em relação à nossa fé, que temos que realmente tomar essa posição, não ficar em meio termo. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher revestida com a luz do sol, tendo a luz sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gemia, sofrendo as dores de que estava para dar à luz.
no texto fala das imagens, né? Fala da beleza literária, e aqui nós acabamos de ver que uma mulher aparece no céu, sobre a cabeça, né, dela 12 estrelas, e estava grávida e gemia de dores. Isso mostra que é a igreja em si, né, no momento difícil que ela passou no começo da história, no começo da revelação do cristianismo, né, no começo da pregação do evangelho. Então, eis que no céu surgiu outro sinal, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas, e com a cauda ele arrastou um terço das estrelas do céu. Ou seja, nesse momento, acontece realmente o que nós sabemos da história, que foi os confrontos, né? As brigas, as guerras relacionadas ao assunto, relacionadas à sua fé, às crenças, né? Às religiões. Certo? Então, nesse texto, nós vamos ficando por aqui na nossa revisão, que foram os 2 assuntos. São assuntos pequenos, que eu creio que já foram bem mastigados, que já deu para a gente entender bastante do conteúdo. Ok, meus amores? Então, até a nossa próxima aula, que será justamente a aplicação do nosso simulado.